Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais uma videoaula aí nesse mês de outubro, né? Falaremos hoje um pouco sobre gráficos, tabelas e gráficos, vamos falar já sobre isso, mas antes gostaria aqui de mais uma vez reforçar aí o empenho que vocês estão tendo, né? Aqueles que estão acessando e principalmente alertá-los para fazerem isso mais vezes, convidarem os colegas, comunicarem, estarem sempre conversando sobre esses vídeos pela importância que ele tem aí no processo de aprendizagem de vocês. Tá legal? Nós temos aí as atividades que são colocadas na escola, os vídeos são baseados nessas atividades, tá? As atividades lá do WhatsApp, né, do grupo da escola, pelo formulário, importantíssimo o acesso de vocês, e a gente tem percebido aí a baixa adesão, né? Então vocês, nesse caso das atividades do Google Formulário, estão acessando pouco. Então eu gostaria aqui de pedi-los novamente esse empenho, né? Para que vocês assistam os vídeos, façam as atividades impressas e também essas atividades no Google Formulário. Tá legal? Então façam isso com mais empenho, tentem alertar os colegas que porventura não tenham aí esse conhecimento, estarem sempre lembrando e conversando entre vocês aí para a gente poder aumentar esse número de acessos. Tudo bem? Hoje nós falaremos aqui sobre um assunto bem interessante, né? Um assunto que a gente vê muito na televisão, vê muito em jornais, que são os gráficos, né? As tabelas, as pesquisas, não é isso? Principalmente em épocas de eleição, que a gente tem muito isso aí na televisão, é o que mais fica evidente para a gente poder relacionar com esse assunto de hoje, tá? Nós teremos aí 4 tipos, né, de gráficos que eu vou falar para vocês sobre cada um deles, tá? Mas o que eu quero deixar mais evidente nesse assunto é a importância, né? Para quê? Para que a gente precisa de gráficos e tabelas para representar esses dados aí? Primeiramente, os gráficos eles são mais para que a gente consiga interpretar essas pesquisas, né? É uma maneira visual de nós termos um contato maior com a realidade, tá? Então, normalmente as pesquisas são feitas aleatórias, né? As pessoas escolhem um tema, o principal de tudo é o tema da pesquisa, sobre o que essa pesquisa está sendo feita, né? E começa a entrevistar pessoas, né? Que a gente chama aí do espaço amostral, né? Que é a população entrevistada desse assunto, tá? Normalmente, se vocês lembrarem aí, na televisão, quando se fala pesquisa presidencial, né? Qual é o índice de cada candidato, aí lá no finalzinho da pesquisa eles falam assim, foram consultados 2.500 eleitores. Então, gente, o que eu posso deixar aqui para vocês é que a pesquisa é feita com o menor número possível, né, de uma população. Nós, brasileiros, temos aí na média de mais de 200 milhões de habitantes, não é isso? E quando a gente às vezes está vendo televisão e observa lá que fulano de tal candidato está com 30% das intenções de voto, o fulano B está com 25%, né? Foram entrevistados 2.500 pessoas. Aí você vai analisar assim, mas como é que pode uma pesquisa ser feita se eu não fui entrevistado? É sempre essa pergunta que a gente vai fazer, né? Mas eu não participei dessa pesquisa, eu não fui entrevistado, eu não dei meu voto, eu não falei o que eu penso. Exatamente isso, gente. A estatística, né? As pesquisas estão aí para serem feitas com o menor número possível, né, da população, do espaço amostral. Eles irão representar esta pesquisa. Por isso, quando a gente está escutando, está vendo a televisão, eles colocam lá uma margem de erro, né? A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então eles dão ali uma margem daquela pesquisa errar. Às vezes você viu lá, o candidato A teve 35% dos votos. Aí é feita a eleição. Aí ao final da eleição, esse candidato que tinha 35%, como ele tem uma margem de erro
para mais ou para menos de 2, ele pode ir a 37 ou ele pode cair para 33, que vai estar dentro da margem dessa pesquisa, tá? Então, é para isso que serve a estatística, tá? Então, aqui nós vamos começar falando sobre dois gráficos que eles se completam, né? Ou se contrapõem, né? O gráfico de colunas e o gráfico de barras, que, na verdade, é a mesma análise, porém, de um formato diferente. O de coluna é na vertical e o de barras é na horizontal. Mas a gente pode representar a mesma pesquisa dessas duas maneiras. Observem aqui o seguinte. Aqui é uma pesquisa feita sobre o número de pratos vendidos num restaurante nos dias, né, na segunda, na terça e na quarta-feira. Tá? Foi feita uma pesquisa, que eu não coloquei aqui, mas vocês vão entender. Foi feita uma pesquisa, né, através da coleta de dados, né? O restaurante viu lá, ó, na segunda-feira eu vendi 300 pratos, ó, vou até colocar aqui, ó, pratos, e aqui dias, né, que são os dias da semana. Então, na segunda-feira foram vendidos 300 pratos de comida, ótimo. Na terça-feira foram vendidos, ó, 200 pratos. E na quarta-feira, 100 pratos. Então, para que serve o gráfico? Para que você entenda que o seu melhor dia de venda foi a segunda-feira, tá? Então, se nós quiséssemos continuar aqui, quinta e sexta e sábado, dá para continuar, tá? Eu mostrei aqui 3 dias só para a gente poder entender como funciona esse processo. Esse, então, aqui que seria o gráfico de colunas, que são as barras, né? Na vertical, ele pode ser representado também da mesma maneira, só que na forma horizontal. Só que aí, ó, até errei aqui, ó, a gente tem uma inversão, né? Os pratos que estavam aqui em cima, eles vão aqui para baixo, pratos, e os dias que estavam aqui vão aqui para cima, ó. A gente inverteu, né? Os dias estão na vertical e os pratos estão na horizontal. Então, mais uma vez, ó, segunda-feira eu tive uma venda de 300 pratos. Na terça-feira eu tive uma venda de 200. E na quarta-feira eu tive uma venda de 100 pratos. Então, é a mesma análise, é o mesmo processo, porém, utilizando gráficos diferentes, tá? Mas que estão representando na leitura a mesma coisa. Tudo bem? Então, o gráfico de colunas e gráfico de barras servem para isso, para que a gente possa representar aquilo que a gente pesquisou, né? No caso aqui do restaurante, ele está sabendo que o melhor dia de venda dele é a segunda-feira, né? Segunda-feira ele teve uma venda de 300 pratos. Ótimo. Além desses dois aí, nós temos o gráfico de setores, tá? O gráfico de setores é aquele gráfico chamado da pizza, né? É o gráfico pizza. Bota aqui, ó, que a gente vai lembrar. Gráfico pizza é o redondo que tem as fatias, né? Então aqui, observem a pesquisa. Foi pesquisado numa escola a preferência musical, né? A preferência musical dos alunos. Então a gente teve aqui, ó, os estilos musicais pesquisados: samba, rock, MPB e pagode. São esses 4 aí. Aqui do lado, gente, foi colocada uma legenda. O que significa isso? Legenda é para que você consiga visualizar no gráfico aquela fatia de pizza representa a qual estilo musical, tá? Para que a gente não precise escrever muita coisa, a gente faz uma legenda. Normalmente vem representado por cores, né? Esses quadradinhos, vem cada quadradinho de uma cor. Vamos imaginar, o samba fosse amarelo. Aí o samba que eu representei aqui, ó, pelos risquinhos, então essa fatia toda seria amarela, para você saber qual foi o percentual do samba, para você não ficar perdido, tá? Então nos gráficos também aparecem legendas. Então aqui, ó, foi feita uma pesquisa, a gente sabe que o total pesquisado é 100%, né? Então essas fatias, elas vão ter que somar 100% ao final de tudo. Então eu tive aqui, ó,
que o samba teve 25% de preferência, que o rock, que é esse aqui, ó, teve 20% da preferência dos entrevistados, a MPB teve 15% e o pagode venceu aí essa pesquisa com 40% dos entrevistados. Então, 40% dos alunos preferem pagode. Depois vem o rock, depois vem o samba, depois vem o rock e, por fim, a MPB. Então, esse gráfico aí demonstrou pra gente a preferência musical desses alunos entrevistados. Tudo bem? Ótimo. Esses 3 gráficos aqui, tá, são utilizados, talvez a gente consiga utilizá-los nas mesmas pesquisas. Por exemplo, se eu quisesse aqui colocar segunda, terça e quarta como uma preferência aí, eu conseguiria talvez jogar dentro do gráfico de setores, o gráfico pizza, tá? Mas esse gráfico de segmentos aqui, tentem analisar a diferença. Olha só, aqui eu tive 3 dias pesquisados, aqui eu tive 4 estilos musicais, e aqui, pessoal, o gráfico de segmentos é aquele que representa um único assunto, né? Uma única pesquisa, só que feita várias vezes, né? Por exemplo, olha esse gráfico. É um gráfico que fala do rendimento da turma 900, né? Nono ano, nos 4 bimestres. Então, aqui estão as notas, né? As médias da turma, aqui estão os bimestres. Então, o que significa isso? O assunto é um só, é o rendimento da turma 900. Esse gráfico vai representar para a gente se ela oscilou, né? Se melhorou, se ficou ruim, depois ficou bom, depois diminuiu de novo, para saber exatamente como foi o rendimento dessa turma durante o ano. Então aqui nós tivemos, ó, no primeiro bimestre, a média da turma 900 foi 6. Foi mais ou menos, né? O primeiro bimestre não foi tão bom. Segundo bimestre, olha caramba, caiu para 5. Então a gente já está ali observando que essa turma precisa de um incentivo, né? A turma da 900 do nono ano não foi bem no primeiro e ainda caiu um pouco no segundo, mas ainda está na média. Então vamos lá, vamos resgatar esse aprendizado aí. Aí fizemos lá uma campanha, fizemos uns trabalhos, uma motivação com a turma. Essa turma no terceiro bimestre ela foi para uma média 7, tá? Então melhorou, né? Porque saiu de 6, caiu para 5 e agora aumentou para 7. Então o terceiro bimestre foi o melhor bimestre dessa turma. E para finalizar, no quarto bimestre deu uma relaxada, a média caiu para 6,5. Então, teoricamente, o rendimento foi de regular para bom, né, dessa turma. Então, o gráfico de segmentos aqui serviu justamente para a gente saber, durante o ano, o rendimento da turma. Então, é um assunto só, rendimento, mas que foi pesquisado durante 4 bimestres para a gente poder saber se evoluiu ou não o rendimento delas. Tudo bem? Então, a gente tem aí, para iniciar esse assunto, né, esses 4 gráficos que são os mais utilizados. Por exemplo, esse aqui é o mais utilizado nas pesquisas de votos, né? Normalmente na televisão vocês ainda vão, né? Se botar hoje na televisão, deve ter algum assunto sobre pesquisa de votos para 2022. Aí eles colocam lá, o candidato A, né? Colocou um gráfico aqui, o candidato A começou com um percentual, em maio diminuiu, em junho subiu, agosto desceu, aí fica aquele gráfico dizendo mês a mês qual foi a evolução desse candidato, é como se fosse uma nota, né? Que nota esse candidato teve do povo. Então o povo vai falando ali se aprova ou não aprova o candidato e aí a gente vai variando até chegar o dia da eleição, tá? E a gente fica sabendo quais são as perspectivas, né? Caramba, o meu candidato está bem. Opa, meu candidato caiu na pesquisa. A gente fica oscilando e fazendo essas análises assim, tá? É claro, gente, que aqui eu já estou colocando as informações no gráfico. Só que essas informações são coletadas.
São feitas entrevistas para que a gente tenha esse material para colocar nos gráficos, tá? E esses materiais são chamados, né, coleta de dados. A coleta de dados que são colocados em tabelas, Essas tabelas serão traduzidas em gráficos. Então, mais à frente, né, em outra oportunidade, vocês podem até pesquisar as videoaulas ou acessar outros vídeos na internet, isso aí é válido, né, as videoaulas, para poder entender melhor como funciona essa pesquisa, tá? Mas, de antemão, a gente tem essas informações que já estão sendo dadas para vocês. Normalmente, os problemas já dizem, né? Foi feita uma pesquisa da preferência, da venda dos pratos de um restaurante. Isso já está no problema. Não vai pedir para você fazer essa pesquisa. A pesquisa já vem pronta. É só pegar esses dados e lançar no gráfico. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam 1, 2, 3, 4 vezes para poder entenderem como funciona esse processo e façam as atividades que forem propostas aí. Tudo bem? No mais, tenham um bom estudo e até a próxima aula.